Já imaginou um país europeu que desafiou o poderio russo, desvendou códigos cruciais na Segunda Guerra e preserva uma floresta ancestral habitada por bisontes selvagens? Desapegue das ideias pré-concebidas sobre a Polônia, pois desvendarei 15 curiosidades surpreendentes, até mesmo para os próprios poloneses. A Polônia transcende a mera classificação de país do leste europeu, um equívoco desde o princípio. Sua localização é central na Europa. Essa confusão persistiu devido à divisão política da Guerra Fria, mas Varsóvia se encontra geograficamente mais próxima de Paris do que de Moscou. O centro geográfico exato da Europa reside na Lituânia, próximo à fronteira polonesa, posicionando a Polônia no coração do continente. Antes de prosseguirmos nesta jornada pelos segredos poloneses, compartilhe nos comentários qual fato sobre países europeus mais te impactou ultimamente. Sua opinião é essencial para a criação de conteúdos cada vez mais fascinantes. Se você está apreciando essa imersão, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sino, pois temos muitas revelações surpreendentes por vir. A primeira curiosidade pouco conhecida reside nas mulheres polonesas, detentoras de uma característica singular. As polonesas ostentam o maior número de títulos de Miss Mundo per capita em escala global. Tal fato não é mera coincidência. A Polônia cultiva uma tradição milenar que preza tanto a beleza física quanto o intelecto, incentivando o desenvolvimento de múltiplas habilidades desde a juventude. Essa tradição remonta à Idade Média, quando as nobres polonesas eram reconhecidas por sua educação refinada e influência política. Agora, prepare-se para um choque cultural para os italianos. Na Polônia, adicionar ketchup à pizza não é apenas aceitável, mas quase obrigatório. Mais de 80% dos poloneses apreciam sua pizza com uma generosa camada de ketchup, uma prática que se iniciou nos anos 90, com a chegada da pizza ao país logo após o fim do comunismo. Os primeiros estabelecimentos de pizza poloneses adaptaram o prato ao gosto local, e o ketchup se popularizou tanto que hoje é automaticamente servido com qualquer pizza solicitada no país. Ainda no universo das tradições culinárias surpreendentes, você sabia que a Polônia é o berço de uma das invenções mais revolucionárias na comunicação mundial? Um oftalmologista polonês chamado Ludwik Laser Zamenhof criou o Esperanto em 1887, uma língua artificial concebida para ser de fácil aprendizado e servir como uma segunda língua universal. Zamenhof acreditava que uma língua comum poderia promover a paz mundial e eliminar barreiras culturais. Atualmente, entre 100 mil e 2 milhões de pessoas falam Esperanto fluentemente em todo o planeta. Entretanto, o verdadeiro tesouro escondido da Polônia se encontra a 227 metros abaixo da superfície terrestre. A mina de sal Wieliczka se configura como uma das estruturas subterrâneas mais impressionantes já erguidas pelo ser humano. Em operação por mais de 700 anos, essa mina não se limita a um local de extração de sal. Trata-se de um universo subterrâneo completo, com capelas esculpidas integralmente em sal, salões de baile grandiosos, lagos subterrâneos cristalinos e até mesmo um sanatório onde indivíduos com problemas respiratórios buscam alívio no ar puro e rico em minerais. A Capela de Santa Kinga, situada nas profundezas da mina, é considerada uma das maravilhas arquitetônicas subterrâneas do mundo. Cada detalhe, desde os lustres até as esculturas religiosas, foi meticulosamente esculpido em sal puro por mineiros ao longo de décadas. O aspecto mais impressionante reside na preservação secular dessas obras de arte em sal, em virtude das condições singulares de temperatura e umidade da mina. Transportemo-nos agora a uma época em que a Polônia quase transformou completamente o mapa da Europa Oriental. No século XVII, durante o reinado do rei Jan Sobieski, as forças polonesas não apenas defenderam Viena do cerco otomano, mas também empreenderam uma campanha militar tão audaciosa que quase resultou na conquista de Moscou. Em 1610, tropas polonesas de fato ocuparam o Kremlin por 2 anos completos, instalando um pretendente polaco no trono russo. Este período é conhecido na história russa como o Tempo de Dificuldades, e poucos sabem que, durante esses 2 anos, Moscou foi efetivamente governada pela Polônia.
Essa conquista temporária de Moscou foi viabilizada pela superior organização militar polonesa e pelas famosas cargas de cavalaria pesada conhecidas como husária. Os hussardos alados poloneses eram considerados a força de cavalaria mais temida da Europa, com suas armaduras reluzentes, lanças longas e as características asas de metal que geravam um som aterrorizante durante a investida. Poucos sabem, entretanto, que um dos maiores heróis de guerra da história mundial nasceu em solo polonês, e sua contribuição foi tão sigilosa que apenas recentemente começou a receber reconhecimento em escala global. Essa, contudo, não é nem de longe a contribuição mais significativa da Polônia para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. 3 matemáticos poloneses, Marian Rejejewski, Jerzy Husicki e Henryk Zygalski, lograram um feito considerado impossível pelos melhores criptógrafos alemães. Eles decifraram o código da máquina Enigma anos antes mesmo do início da guerra. Quando os alemães aprimoraram a Enigma em 1939, os poloneses já haviam desenvolvido métodos e máquinas para quebrar seus códigos. Diante da iminente invasão alemã, os matemáticos poloneses tomaram uma decisão que salvaria milhões de vidas. Em julho de 1939, eles compartilharam todas as suas descobertas, métodos e até mesmo réplicas funcionais da máquina Enigma com os britânicos e franceses. Sem esse conhecimento inicial fornecido pelos poloneses, o famoso projeto Ultra em Bletchley Park, onde Alan Turing atuou, jamais teria sido possível. A importância dessa contribuição polonesa é imensurável. Especialistas militares estimam que a quebra do código Enigma encurtou a Segunda Guerra Mundial em pelo menos 2 anos, poupando entre 14 e 20 milhões de vidas. Winston Churchill a descreveu como a contribuição secreta mais valiosa para a vitória aliada. Mas por décadas, o papel fundamental dos matemáticos poloneses permaneceu classificado e desconhecido do público em geral. Nicolau Copérnico, o homem que revolucionou nossa compreensão do universo ao propor que a Terra gira ao redor do Sol, nasceu na cidade de Toruń, na Polônia, em 1473. Sua teoria heliocêntrica não apenas contrariou 15 séculos de pensamento astronômico estabelecido, mas também desafiou diretamente os ensinamentos da Igreja Católica da época. Copérnico estava tão ciente da natureza revolucionária e perigosa de sua descoberta que hesitou por décadas antes de publicar seu trabalho sobre as revoluções dos corpos celestes. A obra completa de Copérnico só foi publicada no ano de sua morte, em 1543, devido ao seu receio de perseguição religiosa. Ironicamente, seus cálculos eram tão precisos que navegadores e astrônomos começaram a utilizar suas tabelas antes mesmo de aceitar sua teoria. A Revolução Copernicana não apenas transformou a astronomia, mas alterou fundamentalmente a forma como a humanidade se enxerga no cosmos. Marie Curie, a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a única pessoa a conquistar prêmios Nobel em 2 ciências distintas, nasceu Maria Sklodowska em Varsóvia. Sua jornada científica teve início na Polônia ocupada pelos russos, onde mulheres eram impedidas de frequentar universidades. Ela estudou na Universidade Voadora, uma instituição clandestina que operava em apartamentos particulares para educar jovens poloneses em sua língua e cultura nativas. Quando finalmente conseguiu se mudar para Paris para estudar na Sorbonne, Marie enfrentou extrema pobreza, frequentemente suportando frio e fome em seu pequeno apartamento no sótão. Sua determinação, no entanto, era inabalável. Ela descobriu 2 elementos químicos, o polônio, que nomeou em homenagem à sua terra natal, e o rádio. Suas pesquisas sobre radioatividade abriram caminho não apenas para a física moderna, mas também para tratamentos médicos revolucionários contra o câncer. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie desenvolveu unidades móveis de raios-x que ficaram conhecidas como Petites Curies, salvando inúmeras vidas de soldados feridos. Sua dedicação à ciência custou-lhe a própria vida, pois ela faleceu em 1934 devido à exposição prolongada à radiação. Prepare-se agora para conhecer um compositor polonês cuja música tocou os corações de milhões e cujo talento era tão extraordinário que transformou para sempre a forma como concebemos o piano.
Frédéric Chopin, aclamado como o poeta do piano, nasceu em Żelazowa Wola, próximo a Varsóvia, em 1810. Poucos sabem que Chopin compôs sua primeira polca aos 7 anos de idade e realizou seu primeiro concerto público aos 8. Sua genialidade musical era tão evidente que, aos 20 anos, já era considerado um dos maiores pianistas da Europa. Chopin revolucionou a técnica pianística ao criar composições que exploravam integralmente as capacidades expressivas do instrumento de uma forma inédita. Durante seus breves 39 anos de vida, Chopin criou um repertório que ainda hoje é considerado o mais importante e tecnicamente desafiador para piano solo. Suas baladas, noturnos, estudos e poloneses não eram meras peças musicais, mas verdadeiras pinturas sonoras que capturavam a alma melancólica e apaixonada do povo polonês. Mesmo vivendo a maior parte de sua vida adulta em Paris, Chopin jamais esqueceu suas raízes polonesas, e sua música sempre carregou o espírito de sua terra natal. O coração de Chopin, literalmente, permanece na Polônia. Após sua morte em Paris, em 1849, seu coração foi removido e transportado secretamente para Varsóvia, onde está preservado em uma coluna da Igreja de Santa Cruz. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tentaram destruir este símbolo da identidade cultural polonesa, mas o coração foi ocultado pelos residentes locais e sobreviveu à guerra. Descobramos agora um dos segredos naturais mais impressionantes da Europa. A floresta de Białoweża é o último remanescente da imensa floresta primária que outrora cobriu toda a planície europeia. Esta floresta tem mais de 10 mil anos e nunca foi significativamente alterada pela atividade humana. Ela funciona como uma máquina do tempo natural, permitindo-nos vislumbrar como era a Europa antes da civilização moderna. O aspecto mais extraordinário desta floresta reside no fato de abrigar os últimos bisontes europeus selvagens do mundo. Estes gigantes magníficos, que podem alcançar o peso de 1 tonelada, estavam completamente extintos na natureza até 1919. Através de um programa de reprodução cuidadosamente planejado, utilizando os últimos bisontes em cativeiro, cientistas poloneses conseguiram reintroduzir a espécie na floresta. Atualmente, mais de 500 bisontes vagam livremente por Białoweża, representando uma das histórias de conservação mais bem-sucedidas da história. A floresta também serve de lar para mais de 200 espécies de aves, incluindo águias raras e árvores com mais de 500 anos. Algumas dessas árvores eram jovens quando Cristóvão Colombo descobriu a América. Caminhar por Białoweża equivale a retroceder no tempo e vivenciar a Europa selvagem e intocada de nossos ancestrais. A Polônia, entretanto, guarda outro segredo pouco conhecido, relacionado ao líder religioso mais influente do século XX. Karol Wojtyła, que se tornaria o Papa João Paulo II, não era apenas polonês, mas sua eleição como Papa em 1978 representou um dos eventos mais transformadores da história moderna. Ele foi o primeiro Papa não italiano em 455 anos, e sua eleição provocou ondas de choque em todo o mundo comunista. O que torna esta história ainda mais notável é a forma como João Paulo II utilizou sua posição para catalisar mudanças políticas monumentais. Suas visitas à Polônia comunista atraíam multidões de milhões de pessoas, demonstrando o poder da fé sobre a opressão política. Suas palavras, "não tenham medo", se tornaram um grito de guerra para movimentos de liberdade em toda a Europa Oriental. Muitos historiadores atribuem ao Papa João Paulo II um papel fundamental no colapso pacífico do comunismo na Europa. Durante seus 26 anos como Papa, ele viajou mais do que qualquer líder religioso na história, visitando 129 países e percorrendo mais de 1.600.000 quilômetros. Sua influência foi tão grande que até mesmo líderes não cristãos o respeitavam como uma voz moral global. Prepare-se agora para descobrir uma das tradições mais singulares e surpreendentes da cultura polonesa, que se manifesta em todos os meses de dezembro. Na Polônia, a ceia de Natal apresenta 12 pratos distintos, cada um com um significado simbólico específico. O aspecto mais notável, no entanto, é a tradição do lugar vazio.
Em todas as mesas de Natal polonesas, um lugar extra é sempre reservado para um convidado inesperado ou para alguém que não pode estar presente. Essa tradição reflete os profundos valores de hospitalidade e compaixão que caracterizam a cultura polonesa. A ceia de Natal polonesa também engloba a tradição de compartilhar o opłatek, uma hóstia fina adornada com imagens religiosas. Cada pessoa à mesa parte um pedaço do opłatek das outras pessoas, enquanto compartilha votos para o novo ano. É um momento de reconciliação, perdão e união familiar que fortalece os laços comunitários. Revelemos agora um fato surpreendente sobre a resistência polonesa durante a Segunda Guerra Mundial, que demonstra a coragem extraordinária desse povo. O Levante de Varsóvia, em 1944, não foi apenas uma rebelião, mas uma das demonstrações mais heróicas de resistência na história humana. Por 63 dias, civis poloneses mal armados lutaram contra o poderoso exército alemão nas ruínas de sua capital. O que torna essa história ainda mais impressionante é que os combatentes da resistência construíram uma rede complexa de túneis e passagens subterrâneas através dos esgotos de Varsóvia. Esses túneis permitiram que eles se movimentassem pela cidade ocupada sem serem detectados pelos alemães. Médicos, enfermeiras, jornalistas e até mesmo professores continuaram seus trabalhos no subsolo, mantendo viva a cultura. Se você gostou de saber mais sobre a Polônia, não deixe de apoiar o canal clicando no botão Valeu demais e contribua para que mais histórias como essa sejam contadas. No coração da Europa pulsa uma nação com uma história de tirar o fôlego, a Polônia. Mais do que paisagens pitorescas e cidades vibrantes, a Polônia esconde segredos fascinantes que ecoam através dos séculos. Que tal embarcarmos em uma viagem para desvendar 15 curiosidades que revelam a alma resiliente e inovadora deste país cativante? Um dos feitos mais notáveis da Polônia foi sua capacidade de manter viva sua identidade cultural, mesmo quando apagada do mapa por 123 anos, entre 1795 e 1918. Dividida entre a Prússia, Áustria e Rússia, a Polônia parecia destinada ao esquecimento. No entanto, como o ipê florescendo em meio ao cerrado, a cultura polonesa persistiu, florescendo em lares e escolas secretas. A língua polonesa, tal qual um samba-enredo transmitido de geração em geração, foi preservada em segredo, enquanto a literatura e as tradições eram mantidas acesas por patriotas que arriscavam suas vidas. Poetas como Adam Mickiewicz e Juliusz Słowacki, verdadeiros Chicos Buarque da resistência cultural, escreveram obras que alimentaram a chama da identidade nacional. Quando a Polônia ressurgiu após a Primeira Guerra Mundial, sua força era inegável, provando que a adversidade pode ser o berço da resiliência. Outro segredo fascinante reside na reconstrução de Varsóvia após a Segunda Guerra Mundial. A cidade, quase completamente destruída, foi meticulosamente reconstruída, tal qual um artesão restaurando uma obra de arte. O centro histórico, reconstruído com técnicas e materiais tradicionais, tornou-se patrimônio mundial da Unesco, um testemunho da determinação polonesa em preservar sua herança. A economia polonesa também merece destaque. Em meio à crise financeira de 2008, a Polônia foi o único país da União Europeia a evitar a recessão, um feito notável que rendeu o apelido de milagre econômico polonês. Reformas ousadas, investimentos em educação e uma força de trabalho altamente qualificada foram os ingredientes deste sucesso, mostrando que a Polônia é um país de visão e coragem. O setor de jogos eletrônicos polonês é outro motivo de orgulho, produzindo títulos aclamados mundialmente, como a série The Witcher, baseada nas obras do escritor Andrzej Sapkowski. Esta indústria criativa demonstra a habilidade da Polônia em combinar tradições culturais ricas com inovação tecnológica moderna, como o encontro do samba com a música eletrônica. A história da Polônia também é marcada por atos de bravura e resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Levante de Varsóvia, embora brutalmente reprimido, inspirou movimentos de liberdade ao redor do mundo. A resistência polonesa, tal qual um cordel narrando a luta do povo, demonstrou uma coragem inabalável diante da opressão.
A Polônia também se destaca como líder mundial em diversos setores tecnológicos, abrigando empresas de software inovadoras. Este avanço tecnológico, como a garra de um jovem empreendedor, impulsiona o país para o futuro, mostrando que a Polônia é um polo de criatividade e inovação. A contribuição da Polônia para a ciência é inegável, com figuras como Marie Curie, que revolucionou o estudo da radioatividade. Sua genialidade, como a luz do sol rompendo as nuvens, iluminou o caminho para novas descobertas e inspirou gerações de cientistas. Além disso, a Polônia desempenhou um papel crucial na quebra de códigos durante a Segunda Guerra Mundial, com Marian Regielski decifrando a máquina Enigma alemã. Este feito, como um gol de placa no último minuto, mudou o curso da história mundial, demonstrando a inteligência e a capacidade estratégica dos poloneses. A culinária polonesa também é um tesouro a ser explorado, com pratos como pierogi e kiełbasa que encantam o paladar. A gastronomia polonesa, como um banquete de sabores e aromas, reflete a riqueza da cultura e da história do país. As tradições polonesas são celebradas com entusiasmo, como o Natal, com suas decorações e pratos típicos. Estas celebrações, como um carnaval de cores e alegria, unem as famílias e fortalecem os laços culturais. A música polonesa também merece reconhecimento, com compositores como Frédéric Chopin, cujas obras emocionam e inspiram. Sua música, como a melodia de um violão em uma noite estrelada, transcende fronteiras e toca os corações de pessoas em todo o mundo. A arquitetura polonesa é um testemunho da história do país, com castelos medievais e igrejas barrocas que encantam os visitantes. Estes edifícios, como monumentos erguidos com paixão e dedicação, contam histórias de reis, rainhas e batalhas. A natureza polonesa também é um espetáculo à parte, com florestas exuberantes e lagos cristalinos que convidam à contemplação. A paisagem polonesa, como um quadro pintado por um artista talentoso, oferece um refúgio de paz e beleza. Estes 15 segredos revelam apenas um vislumbre da riqueza cultural e histórica da Polônia. Cada cidade, cada floresta, cada tradição familiar guarda histórias que poderiam preencher bibliotecas inteiras. A Polônia nos ensina que a verdadeira grandeza de uma nação reside em sua capacidade de resistir, inovar e preservar seus valores. Se você se sentiu inspirado por estas curiosidades sobre a Polônia, deixe seu valeu demais nos comentários. Seu apoio nos motiva a continuar explorando o mundo e compartilhando histórias fascinantes. E não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir ainda mais segredos de países ao redor do mundo. Quais outras nações escondem histórias que merecem ser contadas? Fique ligado para descobrir.